Olá, galera do oitavo ano. Então, vamos à correção da nossa atividade que ficou da última aula, né? A gente tinha comentado em sala de aula em relação à raiz quadrada. A gente tinha começado o assunto de radiciação, né? É, tem, em relação às aulas, tem uma atividade que ficou da página 47, 48, pelo motivo da escola funcionar em período integral. É pedido que não faça todas as questões, né? São só algumas, se eu não me engano, da última aula, acho que a gente deixou só três para ser resolvido em casa. Então, de acordo com cada assunto, que alguém que assistiu o vídeo, a aula no canal, né? Se tiver alguma outra questão que queira fazer, coloque lá como mensagem, deixa uma mensagem lá que a gente faz ela, né? Faz ela e posta lá no canal, viu? Então, aqui, dando início à nossa correção, vamos ver lá. Conhecendo a primeira questão, né? Conhecendo a medida de área de um triângulo, de uma figura quadrada, desculpa, não tem nada a ver com triângulo. Podemos calcular a medida do comprimento do seu lado extraindo a raiz quadrada da medida das áreas. Qual é a medida do lado de cada uma das figuras quadradas a seguir? Então, como está falando, né, a gente pode descobrir a medida do lado calculando a área, né, ou seja, calculando a raiz quadrada dessa área da figura. Então, a gente sabe que a raiz quadrada do 4, né, a gente sabe que é um 2. Então, isso quer dizer o seguinte, que esse quadrado menor, cada lado dele aqui é igual a 2, né? 2 de cada lado. Então, a figura menor tem 2 de lado. É, a raiz quadrada do 6,25, o que a gente explicou lá em sala de aula, né? Em relação ao 6,25, na hora de calcular a raiz quadrada, se o número for alto e você tiver dificuldade em tirar, fatório, né? A gente já conhece as regras de divisões, já estudamos elas aí lá no sexto ano, praticamos elas no sétimo, né? E no oitavo, de vez em quando estamos falando sobre elas. Vamos lá, a gente faz a divisão, e daí a gente consegue tirar a raiz quadrada, né? Fazendo essa fatoração. Então lá, lembra, 6 mais 2 são 8, 8 mais 5 são 13, né? Então 13 não dá por 3, então geralmente o número quando ele termina em 5, às vezes ele dá para simplificar, dá para dividir por 3, né? Mas nesse caso aqui não. Então 625 dá por 5, que vai ficar 125. E 125 continua por 5, que vai ficar 25. E 25 dá por 5, que resta 5. E 5 dá por 5, que resta 1, né? Então aqui, o que a gente faz lá? Como a gente quer raiz quadrada, o que a gente comentou lá na explicação? Como eu quero raiz quadrada, eu junto os resultados, os valores que eu encontrei, como o índice da raiz é 2, né? Então, de acordo com o índice da raiz aqui, a gente junta, associa aqui os pares os valores que a gente encontrou, né? De forma com que forme pares, porque é raiz quadrada. Então, o que acontece? Com 625 eu consigo juntar dois pares com o número 5. Aí o que a gente falou lá? De cada par de número que a gente juntar, a gente pega o número. Então, daqui a gente quer um 5 e daqui a gente quer um 5. E esses dois valores aqui, esses dois números que a gente pegou, a gente multiplica, né? 5 vezes 5, 25. Então, como lá é 6,25, se eu não me engano, o valor, né? 6,25, ou seja, a gente acrescenta a vírgula. Então, aí que o nosso lado da figura vai ser 2,5. Então, desse quadrado do meio, cada lado da figura aqui vai ser 2,5, viu? Cada lado dessa figura mede 2,5. E o outro, né? Raiz quadrada de 9. Como é a raiz quadrada de 9? Todo mundo sabe quanto é a raiz quadrada de 9, né? Pelo menos eu creio que sim.
Raiz quadrada de 9, ou seja, o número que multiplicado por ele mesmo dá 9, né? Vai ser o 3. Então, cada lado dessa figura aqui vai ser igual a 3, né? Então, primeira figura, cada lado mede 2. Segunda figura, cada lado da figura mede 2,5. E na figura maior, né, na terceira figura, cada lado da figura vai medir 3 centímetros, né? Então, coloque lá, né, como resposta, 2 centímetros, vírgula, 2,5 centímetros, colocar um ponto e vírgula aqui para separar, né? Eita vírgula feia. Então, 2,5 centímetros, ponto e vírgula, assim de colocar o centímetro, ponto e vírgula, e 3 centímetros, né? São os valores, os lados das figuras aí que a gente tem. Na segunda questão, pede que você determine o valor das raízes. Você vai seguir aquele processo da explicação da aula, né? Aquelas que a gente já consegue fazer direto, você já procura lá, né? E já faz, né? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 100, né? É 10, né? Essa daí todo mundo também já sabe, mas lembra que você pode seguir aquela regrinha, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Aí, como tem o total de zero são pares, a gente corta 1 e resta 1, ou seja, 10, né? A mesma situação, né? Dá 10. Está em forma de fração, não tem problema. Lembra que é como se a gente estivesse resolvendo duas raízes. A raiz do 1 é o próprio 1, e embaixo a raiz de 9 é 3. A raiz quadrada do 225, né? Se a gente tiver alguma dúvida de como fazer, qual seria essa raiz, a gente segue aquele mesmo processo. Ah, 225 foi alto, eu não consigo fazer, então nós vamos para cá, viu? E é bom trazer para cá porque a gente vai ver a seguinte situação, ó. 2 mais 2 são 4, 4 mais 5 são 9. Então a gente vê que esse aqui foi um dos números que terminou em 5, mas não foi igual a esse aqui, ó, dividido por 5. Esse aqui, ó, pela soma a gente vai dividir por 3. Aí 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3 são 21. Para 22 falta 1. Leva 1 por 5, fica 15. 15 por 3 dá 5. Ah, quando você somar 7 mais 5 são 12. Continua por 3. Ó. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3 são 6. Para 7 restou 1, ficou 15. 15 por 3 dá 5. Aí, 5 por 5, né? 25 por 5 sobra 5. E 5 por 5 resta 1. Aí lembra, ó, daqui a gente quer um 3. E daqui a gente vai querer um 5, né? E aí quando você multiplicar 3 vezes 5, opa, 5, quando a gente multiplicar 3 vezes 5, né? A gente vai ter aqui como resultado o 15. Então, a raiz quadrada do 225, se você não souber fazer na mente, faz isso, fatora. Aí você já encontrou o 15. Pronto. Do 2,25, a mesma coisa, é o mesmo 15, só que como é 2,25, a gente vai colocar a vírgula aqui e vai ficar 1,5, né? Viu? Deixa eu ver aqui se melhora um pouquinho o número. Pronto. O do 0,25, como é um número terminado com casas decimais, né? Ele tem duas casas decimais. Então aqui é só na hora de resolver, na hora de fechar o resultado, né? Você seguir aquela regrinha que a gente usou lá em sala de aula, ok? Lembra, né? 0,25, a gente tem o 0, e a raiz do 25 vai ficar 5, né? Contando que você lembre que para cada duas casas decimais a gente vai ficar com 1 aqui, né? Que vai acontecer a mesma coisa. A raiz quadrada de 1, a gente consegue fazer direto, é 1. A de 0,1, aquelas situações do zero, aquela que a gente fez com 100 lá. Para cada dois zeros, a gente corta 1. Então vai sobrar o 0, e a raiz do 1 é o próprio 1, né? Raiz de 0, também bem simples, igual a raiz do 1, viu? O 900, tenho dúvida, qual é a raiz? Lembra, forma bem fácil. Raiz quadrada do 9 é 3, né?
E para cada 2 zeros a gente corta um e mantém o outro, 30. Um 169, então para quem sabe que 13 vezes 3, 1,69, então para quem sabe que do 69 é 13, e que 13 vezes 13 dá 169, aqui é só colocar 1,3, ok? A raiz de 1 é 1 aqui em forma de fração, né? E a raiz de 81 a gente sabe que 9 vezes 9 é 81. Então pronto, todas as raízes aqui já estão colocadas, foram calculadas, né? Da primeira questão. Primeira e segunda questão. Vamos lá para a terceira, que se eu não me engano, acho que eu coloquei a terceira, uma terceira questão, que se eu não me engano, acho que era a quinta. Né? Esses detalhes geralmente em sala de aula é que a gente, na hora que vai corrigindo, a gente vai vendo, mas depois vocês me confirmem se realmente for a quinta questão, ok? Se eu não me engano, foi essa, né? Copie cada igualdade a seguir e descubra o número que deve ser colocado no lugar dessa achura que tem lá, né? Eu até apaguei as achuras lá, mas no livro vocês verem o lugar, né? Para que a igualdade seja verdadeira. E lá em cima vem as alternativas, que eram essas, não é? Aqui onde estava a parte achurada, então a raiz de 49 a gente sabe que é 7, não é isso? A raiz de 49 é 7. Aqui também, né? A raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Aqui a gente teve um número, aqui na hora de eu apagar, acabei apagando, mas aqui era o 11, né? Então a gente sabe o seguinte, que o número que vai ter como raiz quadrada 11 é o 121, é só você multiplicar, né? Como ali é o resultado, então lembra que esse número aqui é esse valor multiplicado duas vezes. Se você fizer 11 vezes 11, dá 121, né? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Como você já tem o resultado, 1 vezes 1 dá 1, aqui na parte de cima da fração, o numerador. E embaixo, né? 3 vezes 3 aqui vai ficar 9, viu? Então, o nono, viu? Então, lembrem, ficou um pouquinho pequeno ali que eu coloquei dentro da raiz, mas o resultado aqui é um nono, né? Viu? Do 0,4, é porque aqui você vai ter igual aquela do 0,25, né? Se você fizer 0,4 vezes 0,4, você vai ter lá o 0,16. Viu que lembra para duas casas aqui, ó. Na hora da raiz fica uma, viu? Certo? O 0,81 é para a gente achar a raiz, né? Então vai ficar o 0, e a raiz de 81 é 9. Então, se eu não me engano, foram essas três questões que foram sugeridas em sala de aula, porque geralmente pede para a gente resumir, né, as questões por causa do período integral. A gente fez essas três. E depois, em sala de aula, a gente acaba fazendo alguma outra, dependendo da curiosidade do aluno, né? Viu? Que da mesma forma, se alguém usa o mesmo livro, ou vocês deram que a gente usa aqui, né? Os alunos mesmo, se vocês virem alguma questão que chamou a atenção e queiram resolver, mandem mensagem, os alunos coloquem lá no grupo, né? Que a gente refaz, a gente faz essa questão, viu? E posta, ok? Então, até daqui a pouco, né? Com o nosso próximo assunto, certo?